Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu tô muito animada, gente, eu tô muito animada, então perdoem aqui a animação excessiva da professora de vocês. E pra quem não me conhece ainda, eu sou a professora de português do curso alternativo. Eu sou a Raíssa Menezes, ok? Gravem bem esse nome. Brincadeirinha, gente. Então vamos lá. É o seguinte, hoje eu quero bater um papinho com vocês sobre interpretação textual, né? Então, vamos lá, né? Alguns alunos reclamam que não conseguem entender muito bem o texto, que às vezes eles vão ler um poema e não conseguem analisar e tal. E aí, professora, mas como eu faço? É muito difícil pra mim, eu não tenho hábito de ler, eu não consigo. Vamos com calma. Primeiro, vocês precisam saber duas verdades. Se você não lê, você nunca vai criar o hábito. Se você lê muito, você vai criar o hábito. Não tem como fugir disso, ok? Então, se você tem dificuldade para ler livros, para estudar, para se concentrar, você tem que começar estudando e tentando se concentrar. Não tem como, não tem outro processo, não tem não vai acontecer um milagre do nada, você vai ser a pessoa mega concentrada. Então, a base que você tem que ter é essa: leitura. Leia. Leia e leia. Leia sempre, tá? Eu sei que é chato falar isso. Ai, meu Deus, é isso mesmo, ok? Principalmente em relação a português, a literatura, a redação. Você vai ter mais conteúdo, você vai ter mais base para escrever, né? E para interpretar textos. Então, falando em interpretação, o que seria interpretar? O que seria interpretar um texto, né? É importante a gente verificar que existe uma diferença entre interpretação e compreensão de texto. A compreensão de texto é algo mais simples, digamos assim, né? Você vai decodificar as palavras que estão no texto. Automaticamente é você ler. Você vai compreender o que está escrito lá, literalmente, ok? Então você vai ver o título, a referência bibliográfica é essa aqui e tal, o autor diz isso e isso no texto, ok? Compreendi o texto, li o texto, compreendi o que o texto está dizendo ali, literalmente. Ok, o que é interpretar? Você vai além disso, ok? Então você vai pegar todo esse recurso que você conseguiu, que você adquiriu através da compreensão do texto, para interpretar o texto. Como assim? Você leu, você entendeu o que ele disse ali, você conseguiu fazer aquela leitura. Agora você tem que entender o que significa isso. Você vai dar um sentido para aquele texto, né? Então, para interpretar, às vezes você diz, mas não tá escrito no texto que a questão do Enem pede uma coisa que não está escrita no texto. Sim, não está escrita, mas ela está implícita ali, né? Você precisa interpretar para que você possa ter essa conclusão, né? Ter resposta dessa questão. Então, é por isso essa importância da interpretação textual. Ok? Então vamos começar por aí, tá? Você precisa dar o sentido ao texto, você precisa observar nas entrelinhas, ver qual é a ideia central desse texto, ver quais argumentos estão sendo utilizados pelo escritor. É a partir disso que você vai compreender melhor aquilo que você está lendo, vai analisar melhor. Então, nós inclusive utilizamos, né, nas aulas de redação, né? A gente sempre fala sobre tese, a gente fala sobre argumentos e tal. É exatamente isso. Se você for, por exemplo, para um gênero jornalístico, um artigo de opinião, e aí você vai ler esse artigo de opinião, você vai verificar que ele tem uma estrutura, né? Onde tem uma tese, ali ele vai defender uma ideia, né? Que é a opinião dele sobre algum assunto, sobre saúde, sobre educação, sobre segurança, sobre política. Enfim, ele vai defender alguma coisa ali. E o que ele vai usar para se defender? Para defender sua opinião, né? Os argumentos, né? E aí você faz a mesma coisa na sua redação. Olha que coisa, né? É muito parecida a estrutura. Então, quando você observa essa estrutura na sua própria redação e você reflete sobre o que você está escrevendo ali, você consegue refletir também sobre o que outra pessoa escreveu ali, ok? Não é tão complicado, não é tão... Ai, meu Deus do céu, não dá pra entender. Dá, sim. Você precisa aprender a analisar o texto. Analisar o texto. Ter essa paciência, que é difícil, mas você consegue, sim, adquirir isso com o tempo, ok? Então vamos lá. Além disso, o que eu posso fazer, professora? Claro, para compreender o texto melhor, você sempre vai ter que estar atento, justamente ao que eu falei agora há pouco. Ao título, quem é o autor,
Aí se for um autor que você conhece, que você já leu alguma obra, por exemplo, ou um jornalista que você conheça, um crítico, alguém que você conheça, vai ser mais fácil para você compreender aquele texto. O contexto em que ele estava escrevendo, no caso de autores, né, no caso de autores que estavam inseridos em algum movimento literário, você vai conseguir interpretar esse texto, né, e acertar essa questão de forma mais tranquila, né, mais eficaz. Então você vai observar o referencial bibliográfico, né, qual é o gênero desse texto. É jornalístico, não é, né? É uma crônica, é um conto um pouco menor, né? É uma crônica que fala sobre o cotidiano da sociedade, né? Tece uma crítica em forma de humor. É um romance, né? Tem um texto mais longo, né? Narrativo, tem personagens, tem muitos personagens, ao contrário do conto, que geralmente são poucos personagens, né? Então, que gênero é esse? Que tipologia textual é essa, né? É um texto narrativo? É um texto expositivo? É uma receita culinária que está sendo colocada ali? Então, o Enem, ele traz todos esses gêneros textuais, ok? Ele vai trazer essas tipologias e você, aprendendo, né? Entendendo o que são essas coisas, o que seria a tipologia textual, o que seria o gênero textual, que inclusive eu já dei aula sobre isso. Se você é meu aluno, se você já teve essa aula, você sabe muito bem do que eu tô falando. Então, é importante a gente perceber essas questões, é importante a gente perceber essas características no texto, quando a gente está lendo, quando a gente está olhando e tal. É claro que você não vai ter um tempo gigante na hora da prova para fazer tudo isso, mas é por isso que é importante a prática. Você consegue ficar mais rápido, ok? Em analisar textos. Uma coisa importante também que eu queria falar é sobre a inferência, né? Porque quando você interpreta, você infere, você decifra, você consegue tirar alguma coisa daquele texto. E é justamente isso que a gente tenta fazer quando a gente está tentando interpretar um texto. Você tenta inferir alguma coisa que não está explicitamente escrita ali, mas que foi dita assim, ok? Bom, eu também quero falar sobre os 3 erros comuns que a gente pode cometer ao tentar interpretar um texto, ok? Então, fiquem atentos aí. Vocês estão com o caderninho e a caneta, vão anotando as coisas, tá ok? Qualquer pergunta, qualquer questionamento, vocês podem fazer nos comentários. Primeiro erro comum que a gente pode cometer: extrapolação, ou seja, você vai extrapolar o texto, você vai fugir completamente do contexto, você vai fugir completamente do contexto, você vai fugir completamente do sentido que o texto está querendo passar, né? Da ideia central. Então você passa dos limites. Ou você pode cometer o segundo erro, que é o contrário desse primeiro, que é a redução. Daí você reduz o texto a somente um aspecto que é citado nele. E aí você esquece que o texto é um conjunto de ideias, que o texto é uma unidade ali, ok? Então, não, então ele tá falando isso aqui, então é isso que ele quer dizer, só isso. Não, né? Vamos analisar melhor esse texto aí. Então, e tem o terceiro erro comum, que é o quê? A contraposição. Que seria isso? Você nem amplia demais o sentido do texto, nem reduz demais o sentido do texto. Pelo contrário, eu não sei nem o que é pior. É até engraçado. A contraposição, você entende o contrário daquilo que o autor está querendo dizer no texto. Então, quando você faz isso, você está cometendo um erro bem grave, né, de interpretação textual. Você está pensando o contrário. É algo bem complicado. Então, nós devemos estar atentos a esses 3 erros comuns, evitá-los. E, inclusive, quando você reconhece esse tipo de erro comum que você pode cometer, né, isso te ajuda também na resolução das questões, né? Porque as questões no Enem, geralmente, ela tem essas características. Tem uma questão que extrapola o texto, tem uma questão que reduz o texto a um aspecto, tem uma questão que se contrapõe ao que o texto está querendo dizer, e tem aquela questão que é correta. Olha que interessante. Então, isso te ajuda a entender e a encontrar de forma mais eficaz a resposta que você quer, a resposta certa, ok? Não parem de estudar, comentem aqui se vocês gostaram das dicas, comentem as dúvidas de vocês, outros temas que vocês querem que sejam abordados aqui, o que vocês têm mais dificuldade, eu tenho muita dificuldade nisso e naquilo. Por favor, comentem aqui embaixo que a gente vai tentar ajudar vocês, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e tchau, tchau! Sonha acordado